falaram para os casais que estiveram presentes aqui ontem à noite. Hoje de manhã ministraram também na escola dominical. E agora à noite eles vão estar ainda também ministrando a igreja, agora de uma maneira geral, através da palavra de Deus, o testemunho. E nós queremos antecipadamente agradecer ao Luiz Lauro e a Yara pelo convite que aceitaram de estar conosco. Luiz Lauro, algumas pessoas já se identificaram aqui com ele, conheceram-no quando ainda tinha programa na TV, hoje ainda é radialista, já esteve na política e hoje, acima de tudo isso, ele é um servo de Deus. E eu lembro que um dia desses, não sei se foi domingo passado, retrasado, eu falava que o dinheiro não é tudo na vida de uma pessoa. E eu dizia isso aqui, e Deus, aprove a Deus trazer alguém que teve muito dinheiro e não era feliz. Hoje não tem tanto dinheiro e é extremamente feliz. Porque a felicidade não depende das coisas materiais. Porque a felicidade tem um nome. E o nome da felicidade é Jesus. Não é? Então, Jesus, a partir do momento que entrou na vida do Luiz Lauro, mudou totalmente a sua vida e pode fazer a mesma coisa com você. Então, eu quero convidar o Luiz Lauro e a Yara, esse casal, e a partir de agora, a nossa oração é que Deus possa usá-los poderosamente mais uma vez nessa noite. Vamos orar? Estenda sua mão na direção deles. Senhor, aqui estão diante do teu altar, teu filho e a tua filha, Luiz Lauro e Yara. Senhor, assim como o Senhor já os usou, não somente ontem, hoje pela manhã, mas tantas vezes por esse Brasil afora. A nossa oração é que mais uma vez o Senhor possa usar a sua boca, a boca deles, a mente, o coração, que não eles falem, mas o teu Espírito Santo fale através deles e nos edifique, nos abençoe poderosamente nessa noite. Nós oramos e já te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Alegria grande no coração de estar aqui nessa noite. Antes de abrir as Sagradas Escrituras, eu vou descer um pouquinho aqui. Agradecer, viu, pastor, o carinho com que vocês nos receberam. E hoje, quando a equipe de louvor cantou esse louvor, Deus é Fiel, eu me lembrei do primeiro congresso de casais que eu tive em Serra Negra. Foi em 2002. E o Azaf Borba estava ao vivo e nasceu ali no coração. E eu uso no meu programa de rádio todo dia, 4 vezes por dia, eu tenho uma abertura que chama Jesus, Jesus, Jesus. É um louvor, o senhor deve conhecer. E o Azaf me mandou uma mensagem pelo Facebook e me emocionou, porque ele chorou quando falou. E o mais interessante de tudo na nossa vida é que quando a gente olha, quando ele diz assim, que Deus é fiel, quando ele compôs essa canção, tinha nascido uma filha dele especial. O senhor conhece a história e muitas vezes nós não entendemos. Aliás, nós nunca entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, o que ele tem feito aqui. Ontem nós falamos sobre que não tem família perfeita, que casamento perfeito e família perfeita é igual a montanha azul, só existe quando você vê de longe. E hoje nós falamos sobre as reações, que Deus conhece nós pelas reações. Hoje eu tenho uma palavra no meu coração, porque essa palavra um dia me curou, mesmo depois de convertido e batizado. É a trilha da cura, de tanta coisa que estava num terremoto emocional, numa caverna de horrores dentro de mim. E como eu vou abrir a palavra, antes eu quero chamar a Yara para ela dar uma saudação para a igreja.
Eu fico olhando hoje à tarde, ajoelhamos agora no quarto do hotel, oramos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E quando o pastor falou sobre ter dinheiro, pastor, eu vou falar uma frase que eu ouvi e repito ela muitas vezes. Naquela época da televisão eu era tão pobre, mas tão pobre que eu só tinha dinheiro. E a gente não entendia o sofrimento que tem um homem que vai buscando as coisas e fica perdido, desnorteado, né? Mas eu esqueci de falar para vocês ontem que eu não queria casar com a Yara, pastor. Eu queria casar com a aeromoça, vocês acreditam nisso? Quando eu morava na roça lá em Minas, eu vi a foto de uma aeromoça no jornal, numa revista, e fiquei com aquela coisa de adolescente na cabeça. Vou casar com a aeromoça, vou casar com a aeromoça. Aí conheci a Yara, apaixonei pela Yara, pastor. Eu esqueci da aeromoça. 3 anos depois de casado, em quem que eu comecei a lembrar? Aeromoça. Por quê? Ninguém falou para mim que o casamento, eu tinha que estar perto da Yara. Eu não conhecia Jesus, eu não era convertido ao Senhor Jesus. Até procurava fazer um caminho achando que era o certo. Mas eu ia por forró, jogava futebol, jogava baralho, deixava ela em casa sozinha. E quando eu chegava em casa, ela com 3 crianças pequenas, os nossos filhos, a Vanessa de 3 anos, o Luiz Lauro de 2 anos e o Fabrício de 1 ano, cuidando das 3 crianças. Quando a gente viajava, ela fazia 9 mamadeiras, 3 de leite, 3 de chá e 3 de água. Punha numa bolsa, eu tinha um fusquinha com mês de vida, e a gente ia para Minas e ela cuidava das crianças. E eu não me preocupava em saber como é que estava a vida da Yara. E quando eu chegava em casa, chegava tarde, às vezes com cheiro de cigarro e bebida, e ela sozinha, e ela ficava muito triste. E mulher triste não fala. Mulher triste vai encolhendo, vai encurvando. E eu conversava com a Yara não respondia. Ela ficava aérea assim, sabe? E eu querendo fazer uma graça, falava assim, eu pedi errado para Deus. Olha que pecado do homem. Eu pedi uma aeromoça, mas Deus me deu uma moça aérea que não escuta nada do que eu falo. Você vai falar? Eu também sonhava em casar com um príncipe encantado e que ele viesse montado num cavalo. Mas às vezes eu chegava em casa e eu encontrava só o cavalo. É. Ô gente, é duro isso aí, viu? A gente dói, mas é verdade. Porque o homem que não tem Jesus, ele acusa, ele cobra, mas ele não agradece. Ontem ela fez um almoço, ontem sábado, né? Ela fez coisa de, assim, pequeno detalhe, mas ela fez um frango ao molho pardo. Como é que chama aquele molho lá? É um frango com tomate gostoso. E eu almocei gostoso demais, né? E o pessoal pergunta, eu fui num debate outro dia numa faculdade de Campinas, perguntou quem que manda na sua casa? Ou pergunta dura de responder. Eu tinha 1 minuto só para não tomar o tempo, eu não gosto de esticar tempo. Eu falei no debate, o negócio é o seguinte, a Yara mandou falar que quem manda lá em casa sou eu. Deus abençoe. Quer falar uma palavra? Eu quero primeiro cumprimentar a igreja, na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma alegria estar aqui, que o nosso coração fica alegre de poder levar a mensagem da palavra de Deus para muitas pessoas. Não porque nós temos capacidade, mas porque Deus nos escolheu e nos capacitou para falar para famílias, para casais, para jovens e para nós mesmos, que é mais importante. Porque quando a gente fala, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Quando a gente fala para vocês, a gente ouve também. Então, a palavra que a gente vem trazer, vem direto do trono da graça. Então, ela vem para vocês e para nós também. E a gente tem aprendido. E a gente tem que prestar atenção nos detalhes de cada acontecimento no culto, dos louvores. Quando nós ouvimos a canção do Asaf Borba, quando o pastor contou que o Luiz Lauro teve muito dinheiro. E eu quero contar para vocês que quando nós tínhamos a propriedade aqui em São José do Rio Pardo, eu achava assim que eu era muito importante. E eu falava assim, gente, eu não preciso de Deus. Não preciso pedir nada para Deus. Eu tenho tudo que eu quero. Tudo que eu quero eu compro. Eu quero um sapato, eu compro 3. Eu era, autossuficiente. Falei, Deus tem tanta gente para Ele se preocupar que Ele não precisa se preocupar nem comigo.
Às vezes a gente fala coisas que a gente não sabe, que o inimigo coloca na nossa boca. Aí, Deus foi tirando todas as coisas da nossa vida para que a gente dependesse só dele. Hoje nós somos dependentes do Senhor. Hoje nós temos alegria e paz na nossa casa. A paz que excede todo o entendimento. Deus derramou sobre a nossa vida a graça e a paz dele. E é de graça. E ele renova cada manhã as misericórdias do Senhor. E ele tem nos ajudado a enfrentar lutas e tribulações. Porque às vezes a gente fala assim, gente, hoje que eu me converti ao Senhor Jesus, eu não tenho mais problema, eu não passo mais por luta. Não, nós passamos sim por luta. Só que nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos que Jesus, ele disse que nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. Então, se Jesus estiver no seu barco hoje, ele vai acalmar a tempestade da sua casa, da sua vida, do seu coração. Às vezes as lutas e as tribulações, elas vêm de diversas maneiras. Às vezes elas vêm de enfermidade, às vezes ela vem emocional, às vezes ela vem conjugal, financeira, de várias formas. Eu e o Luiz Lauro passamos por todas as provações. Eu não lembro o nome da irmã que disse que nós passamos por deserto, depois por deserto, depois por deserto, mas a vitória certa vem do Senhor. Então a gente tem que confiar no Senhor, sabe? Depender dele, saber que ele cuida de nós. Então muitas vezes a gente se acha muito autossuficiente e a gente acha que não precisa do Senhor, mas é só ele que nos dá paz e alegria dentro do nosso coração. E se hoje nós estamos aqui, não é porque o Luiz Lauro é radialista, não é porque ele fez programa de televisão, não, é só porque Jesus entrou na nossa casa, entrou na nossa vida. Jesus entrou na minha casa, na minha vida, através do Luiz Lauro. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas tinha muitas pessoas que não estavam aqui. Um dia, o Luiz Lauro, ele queria vender esse pesqueiro aqui de São José do Rio Pardo. E ele falou assim, eu vou lá naquela reunião, porque quem sabe eles querem comprar esse pesqueiro. E eu fiquei em casa esperando. Falei, ele vai chegar e vai vender o pesqueiro. Eu falei, aí, vendeu o pesqueiro? Ele falou, não. Mas ele chegou diferente, pedindo perdão para mim. E eu não entendi nada. Eu falei, bom, ele vai vender pesqueiro e volta sem a resposta, você está alegre? Mas ele foi pescado nesse dia. Jesus pescou o Luiz Lauro. Ele não vendeu o pesqueiro para aquelas pessoas, mas Jesus deu um toque na vida do Luiz Lauro. Chamou o Luiz Lauro para conhecê-lo, para aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida dele. Naquele dia que ele foi nessa reunião, ele se rendeu ao Senhor. Ele entregou a vida dele para Jesus e chegou alegre, saltitante em casa e falou, hoje eu encontrei Jesus. E falei, que bom que você encontrou. Você estava procurando? Eu já tenho Jesus. Realmente, Jesus já cuidava de mim. Ele já cuidava de mim. Mas ele não estava no meu coração. Porque a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Então, se você abrir a porta do seu coração, você vai ter comunhão com Deus. A sua vida vai mudar. Não é que você vai ter carro novo, casa nova. Você pode até ter mesmo. Mas não é isso. Ele vai te dar paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Então, se você entrou aqui hoje, não conhece, só ouviu falar desse Jesus. Hoje você convida ele para ir com você para a sua casa. E ele vai mudar a sua vida como ele mudou a minha e a do Luiz Lauro. E eu ironizava o Luiz Lauro, eu falava, pega essa sacolinha para mim, amém, pastor? E ria do Luiz Lauro e falava, ele para virar crente está um passo. Mas eu olhei para a vida do Luiz Lauro. A Bíblia que eu lia era a vida dele. E aí eu vi que o Luiz Lauro tinha sido transformado. E um dia ele me convidou para ir numa reunião, e eu pensei, eu vou. Só para alegrar o Luiz Lauro ele parar de me convidar. Porque às vezes a gente vai de tanto que a pessoa insiste, eu vou. Assim ele não convida mais. E eu fui para deixar o Luiz Lauro alegre, e aí quem voltou alegre fui eu, porque Jesus voltou comigo. E hoje ele permanece, e nós permanecemos nele, e nós queremos frutificar. Então, só na videira que a gente frutifica. Então, eu dou graças a Deus, dou glória a Deus por estar aqui na igreja, louvando a Deus, porque esse é o ministério que Deus colocou na nossa vida. Glória a Deus. Eu fico imaginando a gente falando assim, 40 anos nós vamos fazer dia 20 de novembro, e por onde nós temos andado para falar do que Jesus tem feito na nossa vida. Eu não peguei a Bíblia ainda, de Gênesis a Apocalipse inteira. Eu leio por capítulos. A Yara, quantas vezes? 3 vezes a Bíblia de Gênesis a Apocalipse,
uma solicitação do pastor da Nazareno. Ela ganhou uma enciclopédia do Orlando Boyer, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O menor tempo foi 1 mês e meio, creio eu. E ela faz um ministério de rádio comigo. Mas eu fico imaginando meus avós, meus tios. Tem uma história de Minas que um homem casou e naquela época não tinha carro para andar, pastor, andava a cavalo. E ele pegou a esposa, montou na garupa de uma mula que ele tinha, uma mula muito boa, e foi andando, voltando para ir morar na casa dele. A mula deu um tropicão, o homem falou, 1, foi andando, a mula deu outro tropicão, ele, 2, e a noiva segurando nele. A mula deu o terceiro tropicão, 3, foi indo. A mula tropicou de novo, ele desceu, tirou a mulher de cima, deu 6 tiros na cabeça da mula. Pá, pá, pá. A mula morreu. Ela falou, nossa, mas você é violento demais. Ele falou, 1. Quis mostrar que era valente. Casou, passou o tempo. A mulher tem um dom de Deus para gerenciar as circunstâncias. Aí foi morar numa fazenda que tinha 200 casas de colônia. Um dia o fazendeiro veio e perguntou para o chefe lá da fazenda dele, para o capataz, escuta, nessa colônia aqui, quem que manda mais, os homens ou as mulheres? Falou, aqui é difícil uma casa que o homem manda, hein? Só as mulheres que mandam. Ele falou, fala o seguinte, pega esses 2 cavalos, um branco e um preto, que custa 30 mil reais cada um, arreia a nossa carruagem, enche de galinha na carruagem, a casa eu vou bater palma, a casa que a mulher mandar eu vou dar uma galinha, a casa que o homem mandar eu vou dar um cavalo de raça. E saiu com a carroça, batia palma na porta, a mulher saía. Quem manda aqui, a mulher? Eu mando, galinha. Quem manda? Eu mando. A fazenda inteira, pastor, a mulher mandava, ganhava uma galinha. Bateram na casa do homem que matou a mula. O pessoal falou, tem um homem de 2 metros de altura, matou a mula no dia do casamento, o homem é brabo demais. Bateu na porta e saiu aquele homem de 2 metros de altura. Bom dia, o que o senhor quer? Falou, eu quero saber quem manda na sua casa. O senhor ou sua esposa? Falou, aqui eu mando e está acabado, falei e está falado. Aqui eu que mando. Se é o senhor que manda, que maravilha. O senhor acabou de ganhar um cavalo de raça, lindo. Beleza, eu tenho vontade de ter um cavalo bom desse. Aí falou, o senhor quer o preto ou o branco? Ele falou, para aí. Bem, o preto ou o branco? Galinha para o homem também. Elas influenciam a nossa vida. Deus abençoe. Sabe, meus amados, eu quero abrir essa... Pastor, me dá a hora, 8h10, eu vou ter que hora? 8h30, que hora que é? Tá, vou obedecer o horário certinho. Eu quero um texto dessa escritura, porque a Bíblia, eu não imaginava o que a Bíblia poderia fazer na minha vida. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. A palavra de Deus que muda, direciona e transforma a vida de Lucas 7, 36. Essa história, antes, um pano de fundo, antes da gente ler as Sagradas Escrituras, ela lembra muito as pessoas que iam lá em casa. Ontem eu mostrei o vídeo aqui para vocês, quando eu lancei o Zezé de Camargo, o Zezé foi jantar na minha casa. E o pessoal queria ver que jeito que o Zezé de Camargo se comportava. O Moacir Franco, Ignaldo Timóteo, Rony Von, e tantos artistas famosos, quando chegava na minha casa, a Yara fazia janta para eles, e os vizinhos queriam ficar olhando que jeito que eles comiam. A Xuxa, quando eu realizava os shows da IBM, quando a Xuxa ficava no momento que o pessoal estava perto, ela comia lanche natural para não engordar, louca, para não, desesperadamente louca, escrava do peso, é outro departamento que não vamos julgar, mas o pessoal começava a olhar que jeito que a Xuxa comia, o que ela... E essa passagem me lembra muito, porque é a história de um homem que convidou Jesus para jantar na casa dele, mas ele convidou Jesus para jantar lá, não foi porque ele tinha temor de Jesus, é porque Jesus já tinha ficado famoso pelas curas, ele queria saber, talvez numa articulação do coração do homem carnal, como é que ele era? Jesus estava jantando lá. Chegou uma mulher desesperada naquela noite e começou a chorar e ele fez uma coisa, tem 3 erros que esse homem cometeu na vida. Porque todos nós já brincamos de esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde quando era pequeno, levanta a mão, deixa eu ver uma coisa. A gente brinca de esconde-esconde.
E às vezes nós crescemos, mesmo depois de grande, nós continuamos brincando de esconde-esconde. A gente quer esconder alguma coisa que dentro de nós não tem só umas coisas bonitas. Nós temos um lugar que chama foro íntimo, que nós guardamos umas coisas muito feias, mas a gente quer varrer para baixo do tapete e muitas vezes nós escondemos. O primeiro esconde-esconde da Bíblia foi Adão e Eva, que ele brincou de esconde-esconde. A gente quer esconder algumas coisas feias que tem dentro de nós. E a gente vai varrendo para baixo do tapete. E uma das maneiras de se esconder é através da religiosidade. Uma das maneiras de esconder algumas imperfeições, que nós temos muitas, é através da religiosidade. Uma das outras maneiras que se esconde é através de algum vício, do álcool. Viu o pastor falando de libertação de dependente químico? A pessoa quer fugir da realidade própria. Eu muitas vezes viajava, ia para hotel fazenda, ia para a praia, fazia viagem para o Pantanal, eu queria fugir dos meus problemas, mas quando eu converti a Cristo Jesus, que Ele deu uma luz na minha vida, eu fui perceber que eu era o problema, que eu precisava me tratar. E esse texto, numa noite, creio que no ano de 2006, veio um pastor de quase 80 anos de idade, da ilha de Cabo Verde, negro, alto, muito alto, cabelo branco. Ele trouxe em alguns minutos essa palavra, e naquela noite foi a trilha da cura da minha alma. Aquela noite, aquela luz que foi clareando dentro do meu passado, da minha vida. E nós vamos ver o que está escrito nas Sagradas Escrituras, Lucas 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis com a mulher da cidade. O que a mulher era? O que ela era? Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, beijava os pés e ungia com unguento. Olha os 3 erros do homem que eu cometi muito. Ao ver isso, o fariseu que convidava Jesus disse consigo mesmo. Falar consigo mesmo é pensar, né, gente? Se esse fosse profeta, olha que audácia, duvidou de Cristo. Se esse fosse profeta, bem saberia que a mulher que tocou, porque a mulher é uma pecadora. Jesus dirigiu ao fariseu e disse, eu fico imaginando, Jesus sabe os nossos pensamentos. Jesus contou uma história. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse, diz mestre. Aí Jesus contou essa história no versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgastes bem. E voltando para a mulher, já começou a chamá-la de mulher. Simão chamava de pecadora, versículo 44. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste um ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não para de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Gente, fala comigo, muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele que pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor Deus poderoso, a tua palavra não fala a verdade, ela é a única verdade que não deixa dúvida. Ela que mudou a vida da minha família. Senhor Jesus, toca o nosso coração, que a trilha da cura chegue em cada alguém hoje se precisa disso, como eu precisava. Obrigado pela tua graça na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Meus amados, essa palavra, ela traz ao nosso coração alguma coisa, porque essa mulher, imagina só, Simão olhou para ela e deu uma carimbada nela. Ela é pecadora. Pá, carimbou. Às vezes dentro da igreja, nós carimbamos alguns irmãos. Dentro da igreja. Você mostra alguém e fala, aquele está desviando, aquele não vem no culto, aquele não entrega o dízimo, aquele está bebendo cerveja, aquele foi visto outro dia gritando, você vai carimbando, aquela irmã é relaxada, você vai carimbando, 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 carimbando. Os carimbos vão grudando na pessoa. Quando você carimba as outras pessoas, já é dolorido.
E quando a gente carimba nós mesmos, eu tinha um tio que me carimbava lá na roça. Ô racinha desgraçada, você não vai dar nada na vida. Você vai morrer de fome, você é ruim demais de serviço. Eu era mesmo. Eu era magrinho demais, capinar café, serviço de homem. Eu tinha uma enxadinha menor, capinava meia rua de café aqui em Monte Belo. E eu ficava, era para ter torcicolo. Porque eu ia carpir, pastor, e ficava esticando o pescoço para ver se a minha mãe estava apontando com o almoço, sabe? Ficava assim olhando. Aí quando via o cachorrinho preto, o gavião, atrás do cachorro vinha minha mãe. O gavião apontava e começava a ficar bom de serviço. Mas o meu tio falava coisas que não precisava. Tudo que é reconhecido se manifesta. Tudo que é reconhecido se manifesta. E tudo que você reconhece desenvolve. Quando a pessoa fala para o filho, você é perturbado, você só me dá trabalho. Ou menino complicado, ou criança atentada. Essa criança veio para testar minhas paciências. Gente, nós vamos recebendo carimbo na nossa vida. Eu carimbei eu também. Quando eu me converti, já carimbei. Converti velho demais, eu nunca vou ser um bom pastor. Converti com 50 anos, quase 50. Como é que eu vou pregar? Cheio de animal auditório, fazer circo. Passei perto daquele circo que está aí, falei para ela, bem, quanto circo eu fiz na minha vida com o Chitãozinho Chororó. Quanto circo. A ilusão do picadeiro. Quantas poesias eu declamava. Comecei no circo, declamando em picadeiro. Falava, nunca vou ser um bom pregador. Como é que eu vou pregar o evangelho? A gente vai carimbando, a gente mesmo. A mulher carimba ela mesmo. Nunca vou ser uma boa mãe. Nunca vou ser uma boa dona de casa. Eu nunca vou ser um bom pai. Eu não tenho dom para educar. Ou família complicada que eu nasci. Bem que a minha mãe falou que nessa família ninguém presta. A gente vai carimbando a gente mesmo. Sem perceber. Você vai encurvando com os carimbos. Eu fui me encurvando, convertido, batizado. Cheio de carimbo negativo, de reserva. Frases que eu falei na minha vida. Uma vez, em 88, a Yara voltando comigo de Natal, eu liderava as pesquisas em Campinas para ser prefeito, estava com 37% em Campinas, para ser o prefeito da cidade, abri o jornal no avião assim, olhei a Folha de São Paulo, eu era a capa da Folha, eu tenho guardado para mostrar para os meus netos, estava escrito assim, radialista de Campinas, amigo do Silvio Santos, lidera a pesquisa para prefeito de Campinas. Eu bebendo de madrugada já com um copo de Campari no avião, falei uma frase que me custou muito caro, se você falou hoje você vai retirar. Vim da onde eu vim, até que eu cheguei longe demais. Vim da onde eu vim, falei para ela, olha aqui bem, vim lá da roça de Monte Cristo, Monte Belo, vim da onde eu vim até que eu cheguei longe demais. Parece que aquela frase começou a limitar o meu crescimento. Fala assim, tudo que Deus tem para mim, eu quero. Porque às vezes Deus tem um plano grande, o homem vai se limitando. Você sabe que a nossa mente tem 3 partes. Eu não sou médico, mas eu me aprofundo demais, como eu não estudei. Fico pesquisando psicologia cognitiva, comportamental. Eu fico estudando os livros bons, os grandes pensadores. Eu leio a Bíblia e o pastor Guiar, que é o meu pastor, fala, 50 anos de pastor, você precisa ler, mineiro. Você precisa ler. Eu vou fazer palestra nas faculdades, os 5 primeiros minutos que a gente fala, determina se eles vão escutar a gente ou não. Eu vou em muita Donep, muitos empresários que nunca ouviram a palavra. Então eu gosto de ler, estudar a mente humana. A nossa mente tem 3 partes. O consciente. Você vê tudo, sente tudo, calor, frio, ruído lá, você passa uma moto, teu consciente está notando, consciente. Segunda parte da nossa cabeça é uma parte do cérebro, chama pré-consciente. O pré-consciente, você só guarda o que você vai precisar. Só o que você vai usar que você guarda. Quem sabe RG de cor, levanta a mão. Deixa eu ver uma coisa, levanta a mão. Está lá no pré-consciente. CPF de cor, alguém sabe? Está lá no pré-consciente. Você guardou porque você precisa guardar. Hoje quase ninguém mais usa o cérebro. Vai ficando preguiçoso esse lado do cérebro. Eu leio hoje, fiquei lá, mesmo no meu celular ali, eu fiquei lendo algumas coisas das notícias atuais, a época, isto é, a Folha de São Paulo, notícias, para que eu possa ver o que está acontecendo no mundo. Porque antigamente eu sabia 50 telefones de cor.
32798742. Antigamente, os telefones daqueles... Não sei se vocês sabem, vocês são de outro tempo, mas existia um telefone antigamente que a gente discava. Alguém lembra disso aqui? Não. Parece que eu sou um dinossauro, mas existia. Outro dia eu falei na faculdade que tinha um telefone que discava, o pessoal ficou tudo olhando, a média era 16 anos, começaram a rir de mim. Telefone que discava. Eu decorava os números. Hoje, quero falar com a Yara. Liga para a Yara. Liga. Você vai deixando preguiça. Eu estou escovando o dente com a mão esquerda. Faço muita coisa que eu não fazia com a mão esquerda, para ir desenvolvendo alguma coisa para me não atrofiar. Segunda parte é o pré-consciente. E a terceira parte, vamos falar sobre ela. É o inconsciente. Isso não é regressão. Regressão não é de Deus. Eu aprendi a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo falou: eu fui hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. O apóstolo Paulo lembrou quem ele era. E a minha cura naquela noite de 2005, eu lembrei quem eu era, da onde Jesus tinha me tirado, para saber o que eu tinha sido conduzido a pensar negativo. O inconsciente. Quer ver uma coisa? Vou falar metade da frase, vocês falam a segunda. Bem forte se você souber. Água mole em pedra dura. Cachorro que late, não. Tá ruim, mas tá. Se melhorar. Alegria de pobre dura. Olha que tristeza. Escutei isso a vida inteira. Alegria de pobre dura pouco. Ficava alegre. Eu sou pobre. Parava de rir. A gente vai recebendo carimbo. Carimbos e carimbos. Essa princesa que está comigo. Não sabe quem falou, da onde veio, quando você ouviu, mas você guardou tudo isso. Você não sabe quem falou. A Yarinha tinha um carimbo que nessa noite Jesus tirou. O avô da Yara, o avô Faustino, negro, neto de escravo, morreu com 104 anos. O vô, conheci o vô da Yara. Na época que eu conheci, ele tinha 70 e poucos, nós estamos 40 anos juntos. E a Yara nasceu com característica cabelo afrodescendente. Tanto é que eu cantava para ela debaixo dos caracóis do céu, quando eu namorava. Lembra isso? Apaixonado, perdidamente apaixonado. E a Yara, nós somos padrinhos de casamento um dia numa igreja católica. E eu fui naquelas cornetas que toca com cascalho, uma bandeira, os padrinhos tudo de cinza, igualzinho. E ela pediu para levar lá no shopping em Campinas, para fazer aquela, como é que chama aquela escova lá? Agressiva, como é que é? Progressiva. Progressiva. Ela levou para fazer. Ela ficou 4 horas embaixo daquele negócio, fazia saía fumaça. Sexta-feira ela deu uma ajeitada também, mas não foi agressiva, foi só uma escova. E ela saiu do shopping, parecendo a Patrícia Poeta, ela soprava. Liso o cabelo, assim naquela... E só que nós pegamos a minha perua e demorou 4 horas, atrasou para entrar na igreja. A igreja lotada de gente, lotada de gente. A igreja católica em Campinas, grande, uma pessoa conhecida que estava casando da televisão aí. E eu estou entrando com a Yara, só que não tinha lugar para estacionar, nós não levamos guarda-chuva, ela desceu do carro e... O negócio armou o sistema. E nós estamos entrando na igreja, e eu animado com aquele terno cinza, só eu de evangelho convidado, porque só conhecia a gente de televisão, uma mulher faz assim, desse jeito, ó. Olhou para a Yara. Nossa, Luiz Lauro, a sua mulher tem um cabelo ruim. Eu falei, ontem eu preguei sobre reação, olha a minha reação, eu falei, ruim é o coração da senhora, viu? Quem falou para a senhora que é ruim o cabelo da minha mulher? Ficamos 4, comecei a brigar. A Yara segurando, eu entrando na igreja, quase tropeçando, brigando com a mulher no banco. Falei, a senhora é muito mal educada, minha senhora. A Yara, bem, por favor, só o seu evangelho, o pessoal olhando para você. E eu falando alto para a mulher, na igreja, falando que... Aí passou o tempo, teve o casamento. E na hora do casamento, quem já foi na igreja católica, tem hora que levanta as mãos. Você lembra como é o casamento? Faz assim com a mão. E eu olhava para a mulher, eu arrependi. O Espírito Santo falou para mim, meu filho, que mau testemunho. E eu olhava para a mulher para tentar criar um clima de amigo, fazia assim, ela virava a cara para mim. E a Yara ali do meu lado. Acabou o casamento.
Não sei se vocês já perceberam que quando termina um casamento, vai na igreja 200 pessoas, se tem recepção, lá na festa já tem 1000 comendo e bebendo. E o pessoal chega, dá licença dessa cadeira aqui, ele faz assim com a cadeira, ele dobra a cadeira, ele põe a bolsa, o celular, reserva uma cadeira, fica parecendo uma galinha vigiando para os parentes chegar ali, ó. Reserva as mesas, nessa mesa está reservada. E põe um copo, fica lá. E eu chegava com ela, não achava lugar para me sentar na mesa, achei uma mesa para sentar, do outro lado quem está? A mulher. Falei, meu Deus, não vai dar para ficar 4 horas aqui. Senti no coração, gente, de pedir perdão para aquela mulher. Atravessei o salão, falei, Yara, bem, vai dar problema, o cara já está bebendo, nós demoramos a chegar, e o cara bebendo, e já vermelho, e eu cheguei na mesa e falei, minha senhora, a senhora pode até não entender, mas eu queria dizer uma coisa, eu sou cristão, e a mulher, olhando, não querendo, eu queria pedir perdão para a senhora em nome de Jesus. O marido dela, que perdão, rapaz, isso é linguaruda, fofoqueira, veio do Paraná comigo no carro, falou mal do vestido da minha sobrinha, só falou mal no casamento, e só é a língua, aí começou a brigar o marido e a mulher. E eu falei para a Yara, socorre eu aqui. Eu chamei o homem do lado, por causa de uma coisa, cabelo ruim. Pessoa que quer carimbar naquela noite, Jesus, você tem algum carimbo? Porque Jesus está aqui nessa noite para tirar os carimbos que você tem do teu passado. Mulher que tem carimbo da mãe. Quando é pequena, a mãe vai corrigir, fala o que para a filha quando está nervosa? Uma avó, uma tia, o que ela fala? Você vai crescer, você vai ser mãe, você vai ver o que é sofrer, viu? Não falou por ódio, mas aquilo carimbou. Eu vou crescer, eu vou ser mãe, eu vou sofrer. Meus amados, Jesus pegou aquela mulher com um carimbo, pecadora. Essa mulher é uma pecadora. Naquela noite, Jesus tirou as etiquetas do passado daquela mulher. A sociedade coloca etiqueta na gente. Quantas mulheres que recebem uma etiqueta? O pessoal me chamava, falei para vocês ontem, de mineiro caipira. Chama, vai carimbando. Você tem algum carimbo da infância que o Espírito Santo revele para você hoje? Algum carimbo que você carregou? Começa um projeto para. Chega animado durante a semana, porque na segunda de manhã o gigante pula na nossa frente. Hoje eu irei no meu quarto ali, orei, Senhor, amanhã vou para Campinas hoje, amanhã eu já faço o rádio de manhã, amanhã já tem telefonema, tem 6 netos, tem que levar um neto na escola ou buscar, os netos não pensam como a gente, tem neta nova de 17 anos que já está namorando, você fica ali, porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Quando o pastor orou de uma maneira hoje que falou no meu coração, porque Deus sonda o coração de cada um de nós, e quando ele perguntou no que eu poderia dar louvor a Deus, veio uma coisa no meu coração. 2 anos e meio atrás eu comecei a emagrecer, né, Yarinha? E uma canseira, e eu preciso da voz para falar. E eu preparo físico, eu caminho, eu cuido, eu pego os netos no colo e dou a volta 5, 6 vezes no condomínio, carregando o neto no colo, fazendo exercício físico. Eu preciso de fazer exercício físico. Cansado, subi os 5 degraus da rádio, não aguentava. Ia ao banheiro 5, 6 vezes por dia, não parava de ir ao banheiro e não sabia o que era. Fui num endocrinologista. O médico pediu um exame. Quando ele falou o que eu tinha, me deu uma crise convulsiva de choro. Falei, olha, alguma coisa está acontecendo. O senhor está com a tireoide completamente desregulada. O senhor está com a tireoide trabalhando, dava uma batedeira no meu coração, bata 180, 190, 180. Começou a me dar topazol, um remédio para tireoide. Comecei a tomar o remédio para regular. Um ano, acho que uns 8 meses depois, comecei a ficar ruim. Fui no médico, o globo branco baixou. Aí, ali, quando o pastor falou, ainda falei no ouvido da Yara. Como é que eu vou saber aonde que entra o negócio na hipófise, como é que vai na tireoide, como é que funciona? Nós não temos capacidade para imaginar como é que estão as coisas no nosso organismo. E eu fui pedindo a Deus, falei, Senhor, eu quero ser curado, eu preciso da minha voz, é meu instrumento de trabalho, Pai. Comecei a buscar, comecei a orar, aí começou a melhorar meu intestino, recuperei o peso, fui no médico, o médico chegou e falou para mim, aconteceu uma coisa aqui. Porque
eu briguei com o médico aquele dia. Porque em vez dele falar de cara, ele começou a gemer. Já gemeu para você? Fala, doutor, pelo amor de Deus, o senhor quer me matar? O que o senhor está gemendo? Deixa eu gemer. Não, estou achando estranho. Porque o gemido do médico tirou meu sossego. Porque o médico, ele olha para você e começa né? E graças a Deus, a minha tireoide normalizou. Glória a Deus. E na hora que o pastor falou, foi: Senhor, só o Senhor sabe onde foram os hormônios, a produção de hormônio, para entrar na hipófise, para vir para a tireoide. Não adianta, a medicina faz ultrassom, mas não consegue saber como é que está o sistema. Eu vou embora daqui. Eu e a Yara hoje lembramos de algumas pessoas amadas que nós conversamos, que estão passando por alguma enfermidade, e eles estarão nas nossas orações. Em virtude de respeito a cada um deles que nós falamos, nós não vamos divulgar nome. Mas hoje, né, Yarinha, à tarde, falamos de pessoas amadas que nos abraçaram, que estão passando por algum grau de cura, porque eu sei que Jesus pode curar. Amém, irmãos? Muitas vezes, a gente ouve a palavra de Deus, fica imaginando: Senhor, a trilha da cura. Quantas vezes, Pai, eu falava, sorria. Um dia eu falei, que eu vi essa mensagem, falei: eu não quero que ressuscita dentro de mim mais aquele mineirinho alcoólatra, pingaiada. Quanta palavra eu escutei de dor quando eu bebia. Quanta palavra. E hoje, quantas vezes, né, Yarinha? O pessoal falava assim: Luiz Lauro, meu avô era português, minha mãe era índia, de um lado. Luiz Lauro, sangue de português com índio. Eu ficava contente: português com índio, deve ser bom esse negócio. Sangue de português com índio. E o meu avô, bruto para minha avó. Gente, eu tenho cenas. Depois que eu converti, eu fui para Minas. Fiz uma radiografia. Por que tinha minha mãe aquela tristeza? Por que era aquele jeito? Eu quero saber aonde foi que começou. Eu orava espiritualmente e pedia a graça de Deus. Cheguei numa tia de 90 anos, lúcida. A avó Gabriela, minha mãe da minha mãe, presta atenção. O meu avô, o avô português, o bisavô milionário, o avô foi empobrecendo, pai rico, filho nobre, neto pobre. Ele não vai acabando com a fortuna do velho. O meu avô fazia a minha mãe e os irmãos dela trabalhar, tomava o dinheiro deles para jogar baralho e ir para a prostituição. Chegava o fogão de lenha, aqui em Monte Cristo, entre Muzambique e Monte Belo, a avó Gabriela cozinhando no fogão. Meu avô chegava com aquela espora num cavalo, descia, dava um coice nas costas da minha avó Gabriela, falava uma frase: perdão, cadela, pá! Jogava ela em cima do fogão de lenha. Como é que a minha mãe não podia ter um rombo na alma? E hoje eu vejo, quando eu falo, minha família incomodava, porque eu não falo isso de público no rádio, mas a minha família teria tudo para ser todos loucos, todo mundo louco, esquizofrênico, porque o que eu vivi na minha infância, mas um dia, 14 de fevereiro de 2001, eu entendi que a graça de Deus é maior do que o meu passado imundo e sujo. É Ele que restaura. E nessa noite, se você tiver alguma etiqueta que Deus revelou com você, coisa de longe, algum toque na infância, algum homem que tem aquele susto, quando lembra de um passado pecaminoso, que às vezes até olhou para alguém que não devia, alguém de dentro da família, cobiçou, teve algum desejo impuro naquele pensamento, é uma coisa que te incomoda e te atrapalha a crescer na fé. Nessa noite, Jesus está aqui para tirar as etiquetas e os traumas da sua vida. É Ele que entra, o maior psicólogo. Se você imaginar que os homens ele curava de doença física, leproso, homem que estava com um problema no braço ressequido, hidrópico, Jesus curou um alcoólatra, hidropsia. O dia que eu vi isso aí na Bíblia, no Evangelho de João, Jesus curou um hidrópico. Hidrópico é alcoólatra, inchado por causa do álcool. Inchado por causa do álcool. E a gente não imagina o tanto que ele pode mudar a nossa história. Aquele hidrópico, Jesus curou ele, falou para ele: você não volta a pecar não, para não te acontecer coisa pior. Eu tenho encontrado pessoas, por onde eu tenho andado, que estão enfraquecendo na fé, porque estão esperando coisas que Jesus não prometeu para ninguém. Se você esperar coisas que ele não prometeu, você vai decepcionar. Não com ele,
mas com você. Histórias também no presídio de Campinas do P4. Eu pergunto, como é que você se converteu? Hoje fiquei na mesa lá na hora do almoço com o Alessandro. Foi muito bom, Vitor. Não sei se ele está aqui no culto. Foi muito bom te ouvir, viu? Foi embora, você foi o assunto da Caiara. História linda de vida. Sua mãe, com 21 anos, heroína, guerreira. Porque eu gosto de ouvir história. Se você imaginar comigo por onde eu vou, eu não paro de falar um minuto, que eu gosto de ouvir histórias. Eu volto daqui fortalecido de casais que falaram conosco, como conheceram a Cristo. Cheguei na cela, perguntei, como é que você converteu? Eu converti com um rato. Um rato? É, irmão. Eu assaltei banco, cometi 7 mortes, fui preso, entrei aqui, um homem, eu era um animal feroz demais. Estou no último ano que eu estou cumprindo de prisão. E aqui na cadeia, irmão, a gente come com a mão. Eu comi com a mão. E uma madrugada, um dia vieram entregar um folheto aqui. Eu peguei o folheto com a mão suja de comida, rasguei o folheto, joguei fora, não quis nem ver aquilo. E naquela noite, um medo de ser morto no presídio, isolado pela equipe do outro lado, pela outra gangue de bandido. Eu estou na cela, irmão, escuro, aqueles gemidos nas celas. Eu escutei um barulho. Aquele barulho. Assustei uma ratazana desse tamanho. Eu dei aquele grito, caiu da boca da ratazana. Eu peguei um pedacinho de papel que a ratazana estava na boca, enfiei a mão pela cela. Naquele pedacinho de papel sujo de gordura que eu tinha macetado, estava escrito assim: eu darei descanso para as vossas almas. Chorei tanto com aquele versículo, irmão. No outro dia eu falei para o carcereiro: me dá um folheto inteiro daquele que entregaram. O carcereiro me deu o folheto, estava escrito lá: os fracos e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu darei descanso para as vossas almas. Naquela madrugada, irmão, eu ajoelhei e encontrei Jesus. Ele está mudando a minha história até hoje. Eu não posso mudar o meu passado, mas Jesus mudou o meu futuro. A gente vê pessoas convertidas e nós temos a oportunidade hoje. Eu vi aqui, tem vigília, tem jantar, tem congresso para jovens, a gente tem tanta coisa, precisa ficar. E a palavra que o pastor falou, pastor, eu vou aprendendo, viu? E vou lembrando onde eu ouvi. Deus restaurou minha memória. Falei para o pastor hoje, lembra quando eu começava a falar, esqueci o que eu estava falando? Você quase morria de vergonha, fazia show mundano, bebia demais. Ô, gente, é duro falar isso, viu? Mas essa Yarinha aí já passou cada uma do meu lado, né, Yarinha? Ria de dor às vezes. Lembrei também aqui, só para contar, para você não pensar que eu me lembro, 3 amigos, um falou, mudou de cidade, os outros 2 falou, o Niquinho mudou, rapaz, mudou, vamos ver se ele vai parar de beber. Foi embora. Aí passou 1 ano e pouco, receberam um telefonema que o Niquinho tinha morrido. Aí um falou assim: negão, vamos lá visitar o Niquinho? Vamos. E foi bebendo, até chegar no dia do velório. E o moço tinha continuado a beber, não tinha parado de beber. E quando morre, a pessoa incha, não incha? Pode ser embuchadinho assim, ó. Estufa a cara, fica redondinho. Aí um chegou no velório lá e falou pro outro: nossa, mané, olha o tanto que ele tá. Olha o tanto que parece que ele tá mais bonito. E foi também, faz 2 dias que não bebe. Tá morto, vai beber como? Mas hoje, quantos rótulos eu escutei essa mensagem, o dia que eu ouvi, Jesus entrou na minha vida. E hoje eu lembrei de um versículo na hora do almoço, Gênesis 21:8. Você nunca mais vai esquecer esse versículo, quer ver? Fala assim comigo, Gênesis 21:8. Agora fala assim, ó: Isaac cresceu e foi desmamado. No dia que ele foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Qual que é o versículo? Gênesis 21:8. Escreve lá num cantinho. Gênesis 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. No dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Para ter banquete você tem que desmamar, viu? Você tem que desmamar. Você quer ter um banquete? Desmama, Isaac. Desmama. Desmama de palavra dura que você ouviu. Desmama de ódio de alguém que você tem na tua família e que não pensa como você.
Desmama de uma irmã que tem inveja, desmama, não sei o que você vai desmamar, mas o Espírito Santo está ministrando no teu coração nessa noite, para você desmamar das dores e das amarguras que você teve no teu passado. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela pegou um homem perdido, desnorteado, transformou a minha vida. Minha memória não lembrava de mais nada. Hoje, se eu falar para vocês, eu faço 2 horas de rádio todo dia, não tem script. Todo dia eu tenho, Deus manda o maná do céu para eu falar no rádio uma mensagem nova, conta história, faz sorrir, mesmo com as lutas com as quais eu passo. Desmama, irmão. Você quer ter alguém que teve um toque na infância doloroso, você está convertido, batizado, você passou por um trauma na infância, você vê alguém que tem aquele nome ou a foto daquela pessoa, te dá um clique na alma e começa a detonar toda aquela dor do passado. Falei ontem e vou repetir, não concentre naquilo que te faz sofrer. Desmama do passado que você viveu. Eu quero agora fazer uma oração com vocês. Gostaria imensamente, com a permissão pastoral, que vocês orassem coletivamente comigo. Se tem alguma coisa que você brincou de esconde-esconde a vida inteira, escondeu alguma coisa, está escondendo de você mesmo. Jesus sabe tudo. Você que precisa desmamar de alguma coisa do passado, alguma insegurança, alguma derrota que você teve, porque o inimigo tem 2 tipos de coisa. Eu li um livro que chama Cartas para o Inferno, que o senhor conhece, do Lewis, que ele fala assim, o diabão chamou o diabinho e foi ensinar ele, falou, tem um povo aí fora que está perdido no jogo, na boate, na prostituição, você não precisa preocupar com esse povo não, porque esse povo já é meu. Agora tem um povo que reúne junto, que consegue louvar, que consegue falar da salvação, esses são os tal dos crentes. Eu vou ensinar a você como é que você derruba esse povo. Você tem que fazer viver no passado ou no futuro. Como é que você faz esse povo viver no passado? Aí ele falou, vou te ensinar como é que faz viver no passado. Para que eu vendi aquela casa? Para que eu troquei de carro? Por que eu mudei de emprego? Se eu não tivesse feito aquele negócio. Por que eu comprei aquele sofá caro? Se eu não tivesse comprado aquela cortina. Por que eu fiz 48 pagamentos? Onde eu estava com a cabeça? Eu comprei sem entrada, estou sem saída. Meu Deus do céu. Você fica pensando no passado. Ou então faz você pensar no futuro. Faz os crentes, o inimigo faz você ficar no futuro. Como é que você fica no futuro? Vocês vão ver quando eu aposentar. Vocês vão ver quando eu ganhar mais. Vocês vão ver quando o meu filho crescer. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver quando eu tiver um carro melhor para evangelizar. Aí vem o Senhor e fala, o dia de você receber a cura é hoje. O dia de você caminhar com Jesus é hoje. Baixe sua cabeça, eu queria orar por você. Com o temor do Senhor nessa noite que nós estamos aqui. Se você sentir no coração, você repete comigo assim, Senhor Jesus, eu queria só pedir uma coisa com você. Tem opressão, que o inimigo tenta oprimir. Deus não é surdo. Mas se você fala sem firmeza, o inimigo sabe que você está amedrontado da presença dele. Vamos falar com firmeza. Quando a gente estava no mundo, baile de carnaval, gritava a noite inteira. Aliás, enquanto você está com a cabeça baixa, eu vou lembrar alguma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fui falar com um artista famoso que está perdido na bebida. Não tinha nada para comer na casa dele, mas tinha bebida. O Espírito Santo revelou naquela noite que durante 30 anos ele cantou em baile de carnaval uma música que falava assim, pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão, isso eu até acho graça, só não quero que me falte a maldita da cachaça. Se hoje você cantou no passado alguma música do mundo que trouxe maldição para a sua vida, nem que seja a estrada da vida, que fala, mas o tempo fechou minha estrada, o cansaço me dominou, minha vista se escureceu e o final da minha vida chegou. Isso é a estrada da morte, estrada da vida é o Senhor Jesus. Vamos falar com firmeza assim, Senhor Jesus, nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, até aquele que só hoje eu te confessei. Senhor Jesus, eu renuncio hoje toda aliança que alguém fez em meu nome lá nas trevas. E hoje, pelo teu sangue, eu te peço,
retira hoje toda etiqueta negativa, todo rótulo de fracasso e de derrota, todas as palavras de maldição que vieram sobre a minha vida. Devolve os meus sonhos, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Não levanta a cabeça, não abra seus olhos. É 5 segundos de batalha espiritual. Alguém hoje que está aqui na igreja, não precisa falar qual etiqueta, mas só para que eu possa sentir no coração. Quem tem alguma etiqueta que Jesus revelou que você vai deixar no altar hoje, dá um toque com o dedo, vamos falar: Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode abaixar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode abaixando, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode abaixar, Deus te abençoe, pode abaixar. Mais alguém que lembrou de uma etiqueta de derrota do passado, hoje Jesus, Deus te abençoe, 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 em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, obrigado pela tua graça. O Senhor nos leva embora, Senhor, para Campinas, na certeza que aqui em Mococa tem um povo que clama pelo teu nome, tem uma igreja, Pai, que prega a tua palavra e que busca almas perdidas, que tem sede da salvação do ser humano que está perdido. Abençoa o casal que nos convidou, cada um que nós abraçamos hoje, cada pessoa que está aqui hoje. Abençoa o pastor, a esposa, seus familiares. Abençoa Yara, Senhor, companheira de ministério, que o Senhor pôs no meu caminho, que nunca desistiu. E o Senhor entrou para trazer a graça na nossa vida. Guia-nos às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Sonda o coração de cada um. E que essa etiqueta fica aqui hoje. Quando ele lembrar dela, ele vai dizer: naquela noite que eu estive lá, eu entreguei para Jesus, ele queimou os rótulos de fracasso do meu passado e reabriu a minha esperança e devolveu os meus sonhos. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Jesus é contigo.